mensagem para as pessoas. E ele claramente, gente, eu ouvi a voz dele no meu ouvido, ele falou assim: não é para a morte, não é para a morte, é para transformação e vida de todos ao seu redor. E tudo que eu sentia de aflição, eu perguntava para ele. Teve um momento que eu estava sentindo muita falta de ar, porque eu estava tendo uma crise de pânico, e eu estava sentindo muita falta de ar. E eu falava assim: Senhor, eu estou muito aflita, eu estou sentindo que eu não estou respirando. E aí ele virava para mim e falava assim: eu sou o seu fôlego de vida, eu sou o seu fôlego de vida. E ele soprava, e eu sentia, gente, o ar entrava dentro de mim, dos meus pulmões, parecia que inchava, até inchava. E aí eu puxava o ar. Então naquele momento eu não estava na minha... Eu estava lúcida, mas eu não estava na minha carne, e ele queria mostrar isso pra mim. E eu não estava enxergando. E aí hoje o Senhor tirou minha visão, eu vou voltar pro mundo sem visão para dar testemunho de tudo que aconteceu aqui. Ele falou assim: não, eu tirei a sua visão e vou tirar a sua visão por um período curto de tempo, somente para você não se distrair com as coisas terrenas, com o mundo terreno, porque Deus tinha uma obra muito grande para fazer ali no hospital. E aí até então todo mundo tava achando que eu ainda estava com efeito de anestesia, né? Tem vários casos, né, que eles contam, que às vezes a pessoa alucina e tal. Só que a minha irmã, eu já contei pra vocês, ela é psiquiatra, inclusive a minha irmã, que tem uma vida com Deus, que tem vários dons espirituais, que já teve várias experiências incríveis, ela levou muito pro lado humano, muito real. Ela ficou extremamente preocupada, achando que eu tinha entrado num surto psicótico e que não ia mais voltar. E eu senti cansaço, eu senti medo, eu senti tudo que vocês imaginarem, gente. Mas a todo momento o Senhor falava comigo, a todo momento o Senhor estava ali. Quando ele tocava na minha mão, quando eu fui pro quarto, eu lembrava exatamente de tudo. Todo mundo que entrava no meu quarto e começava a conversar comigo, eu falava como uma pessoa normal. Eu falava como uma pessoa normal, que estava sentindo tudo que estava acontecendo ali, mas ao mesmo tempo eu estava somente no plano espiritual. Vocês conseguem entender? Eu só conseguia falar de Deus, eu só conseguia falar do amor de Deus, eu só conseguia falar da presença de Deus. E todo mundo que entrava no meu quarto, todos que passaram pelo meu quarto ali naquele hospital, o Senhor, isso eu sem visão, gente, o Senhor falou com cada um deles. Eu pegava na mão, o Senhor chamava pelo nome, o Senhor falava do amor dele. Durante muitos anos da minha vida eu falava: Deus, eu não faço parte desse mundo da internet. Por que que o Senhor ainda permite, sabe, que eu ainda esteja nisso? Eu tive uma criação diferente, eu tenho valores diferentes, eu tenho uma mente diferente, eu tenho uma vida com o Senhor. E aí o Senhor foi e falou comigo, o Senhor falou comigo: você sempre me perguntou por que você ainda estava nas redes sociais, na internet. Você precisa levar para as pessoas o meu amor. Você precisa falar para as pessoas que eu existo. Você precisa dizer para elas que eu estou voltando. Quando eu sentia medo, eu falava assim: Senhor, eu tô com muito medo. O que tá acontecendo? Eu tô aí, tô aqui. Minha família tá super com medo. Tá todo mundo achando que eu tô doida, tá todo mundo achando que eu enlouqueci, a minha irmã tá desesperada, o meu marido, porque eu ouvia e sentia todos. Então, eu ficava desesperada, porque eu não tinha como eu explicar. Eu explicava, mas eles não entendiam. O Senhor pegava na minha mão. Gente, eu sentia, era uma mão tão forte, era uma mão forte, grande, pesada. Ele pegava na minha mão e falava assim: eu estou aqui com você, você não precisa ter medo. Hoje eu entendo que ele queria que as pessoas vissem o poder dele e a mão dele, porque, por exemplo, eu fiquei 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem tomar antibiótico e tal. E, gente, quando eu voltei no terceiro dia, que eu acordei enxergando, eu já estava desinchada. No quarto eu já estava completamente desinchada e eu não tinha tomado nenhum remédio nem nada. Então ele queria que as pessoas vissem ele. Ele queria que as pessoas enxergassem ele através da minha vida. Tudo foi muito necessário. A minha enfermeira, que acompanhou tudo desde o início, ela já tinha tido uma vida com Deus. Ela estava meio afastada e ela vivenciou tudo isso. Quando ela entrou, eu ainda não estava enxergando. Quando ela entrou no meu quarto, o Senhor falou com ela que ela tinha sido escolhida para estar ali. E aí o Senhor falou várias coisas da vida pessoal dela também. E ela ficou comigo 5 dias e ela viu tudo. Ela foi uma pessoa que eu tenho certeza que foi transformada. Quando eu falo para vocês que o louvor, ele cura, o louvor liberta. Deus fala com vocês através do louvor. Porque eu passei algo dentro do quarto que estava somente eu, minha mãe e a enfermeira. O Senhor falou pra mim: liga a música, que eu quero falar com você através do louvor. E a minha mãe, gente, ela é super assim, ela não é entendida desse negócio de Spotify, YouTube. Ela simplesmente ligou lá e colocou numa música. Só que, tipo, dela não é nem prêmio, ou seja, não toca uma música atrás da outra. E ela não sabe como fazer isso, ela não... Gente, elas viram e elas ouviram com o ouvido delas. A música pulava de uma música pra outra, sem ninguém com a mão no celular. Mas não era
Na hora que a música acabava, não, gente. O Senhor tava falando comigo na letra de uma música e quando ele queria falar uma outra coisa, ele passava pra uma outra música. Do nada, do nada. E isso aconteceu várias vezes. Como eu era teimosa, eu ficava perguntando as mesmas coisas o tempo inteiro pra Deus, Deus repetia. Minha mãe disse que teve uma música que repetiu umas 8 vezes. E a música repetia. E ela ficava assim, e eu escutava ela falar, gente, mas eu não tô colocando a mão no telefone. Eu falava, mãe, calma, é o Senhor falando comigo. Só que o povo tava achando que eu tava pirada. Só que aí no terceiro dia, quando eu acordei e que eu acordei já enxergando e, né, assim, é porque, gente, eu sou muito acelerada. Eu tenho um jeito de falar acelerado, eu tenho um jeito de falar. E nesses 3 dias, diz a minha mãe, que nunca me viu tão serena, tão calma. Ela disse que a minha voz era diferente, que eu falava de uma forma diferente. Então elas viram que não era eu. Então por isso que elas estavam também tão desesperadas, porque elas estavam com medo de eu não voltar e ter surtado. Só que aí no terceiro dia, quando eu acordei, enxergando e já super desinchada, era minha voz, era o meu jeito doido de falar, era meu tudo. E aí que elas choraram, que todo mundo viu que realmente tinha sido algo completamente espiritual. A minha irmã ligou para vários amigos também, psiquiatras, e vários amigos dela falaram: a medicina não explica isso, a sua irmã não tá em surto, porque eu estava completamente consciente, eu falava tudo, eu estava sentindo tudo que estava acontecendo, mas estava no plano espiritual. Então eu estava nos 2 planos ao mesmo tempo. E eu lembrava de tudo, de cada detalhe. Eu lembrava, gente, de como o Senhor segurava na mão de cada um naquele centro cirúrgico. Eu lembrava exatamente o que Deus falou com o Dr. Alessandro ali naquele centro cirúrgico. Eu lembrava da força como o Senhor segurava na mão dele. Não era a minha força. Depois ele me contou. Ele falou que ficou com a mão dolorida, gente, 1 semana. Ele falou, Pri, naquele momento eu senti algo diferente, porque era uma força que não era uma força de mulher. Foi único. Foi especial e eu quero que de alguma forma isso entre no coração de vocês. Eu quero que de alguma forma vocês sejam tocados por tudo que eu falei aqui. E vocês me conhecem, vocês que me acompanham há mais tempo, vocês sabem a minha seriedade com tudo que eu compartilho com vocês, a minha honestidade, a minha verdade. E eu quero que vocês saibam de uma vez por todas, não duvidem do amor de Deus. Não duvidem que Jesus existe. Não duvidem que Jesus está voltando. Não perca o tempo de vocês com coisas da terra. A gente quer ter as coisas boas, mas que isso não seja prioridade na vida de vocês. As coisas da terra, as coisas materiais, as coisas terrenas não podem ser prioridade na vida de vocês. Vocês podem andar lindas, maravilhosas, mas que isso não seja a primeira coisa. Que a primeira coisa seja Deus na vida de vocês. A presença do Senhor na vida de vocês. Busque o Senhor no secreto. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. E se você não sentir a voz dele, você vai sentir um direcionar. Você vai sentir um movimento. Mas quando você busca a presença, quando você busca o Senhor, gente, já tá tudo muito difícil. Sem Deus, o mundo tá entrando, já entrou, mas tá entrando numa era surtada, um colapso total de tudo, né? De redes sociais, de IA, de, né, máquina substituir homem. É loucura. Jesus está realmente voltando. E ele estava ali. E eu vi ele. E ele pediu para falar isso para vocês. Gente, busquem o Senhor. Isso vai fazer diferença no seu hoje, no seu amanhã. Porque o que adianta? A gente vive nessa terra, é isso aqui do que a gente vai viver com o Senhor. E do que adianta a gente ter tudo aqui e perder a nossa alma e não ter uma vida com o Senhor. E quando Jesus voltar, e aí? Jesus vai voltar, você vai ficar ou você vai? Eu quero estar sentado do lado dele e eu quero ter o meu galardão lá de ter falado dele. E ele vai chegar pra mim e vai me abraçar e vai falar assim: obrigada, minha filha, por você ter falado de mim. Obrigada por você ter levado a minha mensagem. Obrigado por você ter tentado entrar no coração de muitas pessoas. Obrigado. E eu vou ter o meu lugar lá, gente. Eu quero que você tenha também. Eu quero que você suba quando Jesus voltar. Porque ele vai voltar. Ele quer que você tenha uma vida eterna. Porque essa vida aqui, gente, isso aqui não é nada. Ele quer que você tenha uma vida eterna. Mais importante é uma vida com o Senhor lá do que essa vida aqui. Eu desejo que você tenha um encontro genuíno com o Senhor. É isso que eu desejo para a vida de vocês. Porque o dia que vocês tiverem um encontro genuíno com o Senhor, vocês nunca mais vão ser os mesmos. Nunca, gente. Um encontro genuíno com o Senhor. Você vê Deus em todas as coisas. Por isso que as demais coisas começam a perder sentido, sabe? Você começa a achar todo mundo bobo, todo mundo vazio, todo mundo sem... Porque vai perdendo sentido. Então que você seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque isso vai te deixar sempre amalgamado com Ele, grudadinho com Ele para sempre. Porque quem tem esse encontro nunca mais consegue. Nada faz sentido sem ter Deus, sem ter a presença do Senhor, nada. Ninguém mais vai estar aqui daqui a 100 anos. Nada, tudo que você está conquistando. Então, pode conquistar, conquiste coisas maravilhosas aqui. Mas, em primeiro lugar, busque o reino.
Busque intimidade, busque o Senhor. E é o que eu desejo para vocês.